Muito bom dia, meu querido irmão, irmã, amigo, amiga da Igreja Evangélica Batista de Angra do Heroísmo. Vamos a mais uma lição da EBD de hoje, dia 9 de maio. O título é Lembrado. O subtítulo é O Sacrifício Supremo de Jesus deve ser lembrado pelos crentes. Fala sobre a ceia do Senhor, a Páscoa celebrada pelo Senhor Jesus com os seus discípulos, né? A última Páscoa celebrada pelo nosso Senhor com os seus discípulos. Então, se você tem a sua Bíblia, Lucas 22, do versículo 7 ao 20. Antes da leitura do nosso texto propriamente dito, é só para nós compreendermos o nosso contexto, que é muito importante, compreendemos o contexto, porque um texto fora do contexto, muitas vezes é pretexto, se transforma em pretexto, né, para muita heresia. Então vamos entender o nosso contexto. O nosso contexto, segundo a nossa revista, a gente já sabe que Jesus está a caminhar para o final, não é? Para a sua morte e ressurreição, o final do seu ministério. Então essa é a última Páscoa. Nesse capítulo 22 é a última Páscoa que o Senhor está a participar com os seus discípulos. A gente tem ali próximo também do texto a traição de Judas. Isso é interessante, porque quando Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor, ele vai relembrar isso também. E isso mostra como Jesus nos amou até o fim, mesmo com toda a traição, não é? E abandono logo em seguida dos seus discípulos. Ele nos amou, ele não desistiu de nós, não é? E mostra então essa sua refeição, a importância da refeição no seu ministério. Ele utilizava a refeição, né, como todo um contexto para a sua evangelização, para o evangelismo e discipulado. A nossa revista vai lembrar que as refeições são excelentes oportunidades para estarmos em famílias e com outras pessoas, com amigos. E tem uma citação tão interessante, ela diz: é comum um estranho se transformar num amigo durante uma refeição. Então é interessante porque Jesus ele era muitas vezes acusado de comilão e beberrão, porque ele entendia a importância da refeição. E é tão importante porque quando ele fala da importância de ser lembrado, né? Fazer isso em memória de mim, ele usa uma refeição para isso, que é a ceia do Senhor. E então a ceia do Senhor não é só uma ceia. Aquilo que Jesus vai mostrar ali nessa Páscoa é que a ceia é a história, conta a história da nossa redenção. Foi durante essa refeição que Jesus ensinou aos seus discípulos acerca da sua morte e agora de uma nova aliança que nós teríamos juntamente com ele, não é? Jesus ordenou que a igreja celebrasse a ceia do Senhor como um memorial da sua obra na cruz e o começo do seu reino eterno. Lembra a nossa revista, a ceia do Senhor também é a antecipação de uma outra refeição antes da eternidade, quando celebraremos a consumação da obra de Jesus, que são as bodas, perdão, sempre digo bodas, perdão, as bodas do Cordeiro, Apocalipse. Esse texto está em Apocalipse capítulo 19, do versículo 6 ao 10, que é a conclusão da nossa história, né? Da história da redenção, em que nós participaremos das bodas do Cordeiro, como a sua igreja, como a sua noiva. Então, concluindo um pouco do nosso contexto, a mesa do Senhor é o lugar em que a presença de Jesus transforma a triste lembrança do passado na gloriosa promessa do futuro. Fazemos isso em memória dele, com os olhos na eternidade. Esse é um pouco, então, do nosso contexto e da mensagem de Lucas 22. A nível de ilustração, também, para nós compreendermos um pouco o nosso contexto, tem aí uma figura muito antiga, encontrada em uma catatumba, não é? Catatumba, que eram assim cavernas, onde pessoas eram sepultadas. Então, durante a perseguição, os cristãos se escondiam muito nessas catatumbas. E algumas delas têm figuras muito antigas, não é? Feita então pelos primeiros cristãos. Então, mostra um pouquinho um modelo
de como seria essa refeição da Páscoa, da última ceia do Senhor, né? Como acontecia a ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. E nós temos então uma mesa no formato assim meio de um U, não é? As mesas não tinham o formato das mesas hoje, que são altas, não é? Às vezes a gente tem essa ideia por causa do quadro do Leonardo da Vinci, mas não, aquelas mesas eram muito baixinhas e os pés ficavam para fora. Então esse é um modelo parecido. Eu vou colocar mais uma imagem a nível de ilustração para que os irmãos percebam melhor. Essa então é uma segunda imagem, um desenho, né, uma ilustração também, para mostrar mais ou menos como era a mesa. Então os irmãos podem ver que ela é bem baixinha, né? E eles colocavam um tipo de tapete com algumas almofadas ao pé dessas mesas, e eles não ficavam assim sentados em cadeiras como nós muitas vezes pensamos e hoje ficamos nas nossas refeições. Eles ficavam estendidos, inclinados, com os pés para fora e ali apoiados muitas vezes nos seus cotovelos, e ali eles faziam as refeições. Esse então é o modelo mais próximo, digamos, daquilo, a nível de ilustração, para nós lembrarmos. É sempre bom aprender, né? Agora sim, vamos ao nosso texto propriamente dito, dividido em duas partes. É um texto curto, é uma narrativa curta de algo que nós já conhecemos um tanto. Então diz assim, a primeira parte, a partir do versículo 7 ao versículo 13. Chegou, porém, o dia dos asmos, ou dos pães asmos, né, em que importava sacrificar a Páscoa. Pães asmos, a festa dos pães asmos, era uma outra maneira de falar sobre a festa da Páscoa, não é? Um outro nome. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eu destaquei essa frase porque achei interessante, porque o Senhor ordena então aqueles dois discípulos, não é, para que eles fossem os responsáveis pela preparação da Páscoa. E eles lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, Jerusalém, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Então, temos aí algumas coisas tão interessantes. Nós já descobrimos que o dia dos asmos, ou dos pães asmos, representa também a Páscoa, né? Uma outra maneira. Vimos que foi ordenado pelo próprio Jesus que Pedro e João fossem os responsáveis pela preparação dessa Páscoa, e havia toda uma preparação para que acontecesse no horário certo e da maneira certa, com os elementos corretos, não é? Que representassem aquilo que aconteceu na saída do Egito, que nós estudamos há pouco tempo, né? Então tinha que ser um pão sem fermento, porque eles estavam com pressa, eles tinham que sair, eles tinham que abandonar, eles precisavam abandonar o Egito, então era o pão sem fermento. Também o fermento muitas vezes representa o orgulho humano e a impureza humana. Então era o pão sem fermento, as ervas aromáticas eram ervas amargas, para que eles recordassem de todo o sofrimento que eles estavam a viver no Egito, não é? O povo de Israel também era uma maneira de mostrar a consequência dos pecados, não é? A consequência provocada por uma vida em pecado, uma vida longe de Deus, afastado de Deus, das promessas e da comunhão com o Senhor, e o vinho também. E também o cordeiro, havia toda uma maneira de preparar aquele cordeiro, né? Naquela altura, ele também era apresentado ao sacerdote, e era removido as entranhas para que elas fossem queimadas, o sangue era tirado do cordeiro. Então havia toda uma preparação. De alguma maneira, aqueles discípulos também estavam a aprender e apontaram o sofrimento que Jesus, como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo,
passaria logo alguns dias depois algum tempo depois, muito brevemente depois de participarem dessa Páscoa, né? Uma outra questão também nessa narrativa é a maneira como as coisas acontecem. Então, o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça, ele diz isso, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, vive uma vida com um estilo de vida bastante simples. Obviamente que o Pai supria todas as suas necessidades, não é? E a gente vê a maneira como Deus tem um controle de todas as coisas quando prepara um lugar, um grande cenáculo mobilado para que eles pudessem participar da ceia do Senhor. E é aí que é o reino. A maneira como o Mestre controla todas as coisas, como ele é Senhor de todas as coisas e como ele reina. E o texto termina a dizer que indo eles acharam como lhes havia sido dito. Esse nosso Deus é maravilhoso, não é, irmãos? Tudo como Jesus havia dito aconteceu. E eles prepararam então a Páscoa. É uma coisa maravilhosa. É bom lembrarmos disso, né? Porque aquilo que Jesus diz se cumpre. Todas as suas promessas. Cabe a nós fazer a nossa parte, não é? Obedecermos. No caso desses discípulos, eram preparar a Páscoa. No nosso caso, que aqui o Senhor tem nos pedido, Ele espera de nós obediência, não é? Obediência por meio da nossa fé, das nossas ações como consequências da nossa fé. Segunda parte, então, a partir do versículo 14 até o versículo 20, do 14 a 20, diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E a ceia, não é, irmãos? A ceia que nós conhecemos hoje, que nós participamos, é uma representação disso que aconteceu, desse novo testamento no sangue de Jesus, dessa nova aliança que nós temos pelo seu sangue. Eu destaquei algumas coisas desse texto que eu achei que me chamou a atenção. O desejo de Jesus de participar com eles da Páscoa, né? Desejei muito. Se a gente imaginar Jesus a desejar muito uma coisa, o que é que nós desejamos muito? Pensem nisso. O que é que você que está a ouvir esse EBD hoje, assistir, não é, de alguma maneira pelo YouTube, o que você deseja muito? O que é que você deseja muito? O que é que nós desejamos muito? Então o texto diz que Jesus desejou muito comer a Páscoa com os seus discípulos, ter esse momento de comunhão antes que ele padecesse, antes da sua morte, sua condenação, morte e ressurreição, de todo o seu sofrimento. Ele desejou muito, como Jesus desejava viver em comunhão, ter comunhão, uma alegre, doce e santa comunhão com os seus discípulos. Irmãos, que esse seja o desejo do nosso coração também, que esse seja o desejo do nosso coração. Ter essa comunhão santa com os nossos irmãos. E depois ele diz: porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Um dia ela se cumprirá lá na eternidade. As bodas do Cordeiro. E será assim na história da nossa redenção. Ou seja, será o capítulo final. Então ele é um memorial. A ceia do Senhor é um memorial. A ceia do Senhor é para lembrarmos de tudo o que ele fez por nós. E para lembrarmos que ele vai voltar. E tendo o cálice, havendo dado graças,
Diz: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nossa revista vai lembrar também, eu destaquei, fazer isto em memória de mim, lembrarmos disso, não é? Já falamos aqui da memória do que ele fez por nós na cruz e de que um dia voltará, e vai terminar a falar que é derramado por vós. Né? Esse verbo aqui, essa expressão, perdão, que é derramado, a nossa revista vai lembrar que tem a ver com quando o sangue é usada quando o sangue do animal que é sacrificado, né, pelos pecados é derramado. Né? Talvez seja aquilo que João e Pedro, ao prepararem a refeição, viram. Né? O sangue daquele cordeiro a ser derramado. Então, Jesus foi aquele que foi derramado por nós. O seu sangue da nova aliança que nós temos com ele. De uma aliança incomparável. É a segunda parte, né, do nosso texto de hoje. Então vamos aplicar a vida. Ponto número 1. Em obediência, os crentes devem recordar a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, em memória de mim, lembrar, recordar do amor maravilhoso, sacrificial, perfeito, supremo de Jesus na cruz por nós. Ponto número 2. Nós devemos aguardar a reunião com Jesus para um grande banquete no seu reino. Então, a memória também dessa promessa, que um dia ele vai voltar e nós estaremos com ele em comunhão, né? No seu reino. Terceiro, devemos recordar isso, não é? Essa morte sacrificial de Jesus, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Devemos participar da ceia do Senhor com muita alegria e muito desejo, com o nosso coração cheio de desejo de ter mais comunhão com o Senhor, com o coração grato e com o coração esperançoso pelo dia em que Ele vai voltar e que nós estaremos com Ele eternamente. Então, essas são as nossas aplicações. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. É a nossa oração, que essa palavra encontre um lugar no seu coração, para que possa crescer e multiplicar, produzir muitos frutos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.